E a primeira pergunta que eu queria fazer, assim, que é a pergunta crucial, para mim é a pergunta que vai elucidar muito do que o torcedor quer. Por que o Flamengo escolheu o José Boto? Por que você acha que o Flamengo escolheu o José Boto? Cris, eu acho que há aqui uma questão importante, ou seja, tínhamos dois candidatos, o BAP, como se chamam, e o do Xi, não é? Sendo que se fosse o outro candidato a vencer, tinha escolhido também, neste caso, uma diretora desportiva portuguesa, que era a Helena, que entretanto até agora é a diretora desportiva do Estoril. Mas, ou seja, eu acho que acima de tudo existiu uma identificação em relação a algo que tu falaste. O último grande ano do Flamengo foi com Jorge Jesus. E é preciso perceber que o Luís Eduardo Batista, o BAP, estava dentro do Flamengo nessa altura, com outras funções, mas estava lá. Portanto, estamos a falar de alguém que já foi vice-presidente das Relações Externas e depois que estava também no Conselho de Administração. Portanto, era um candidato que não era apoiado por Landim, mas estava dentro da estrutura. E Jorge Jesus conseguiu, num papel mais de manager até, porque o Jorge Jesus também gosta disso e tem esse perfil, como tu disseste, nem todos os treinadores têm, como o Abel também está a ter no Palmeiras. São treinadores que, fruto da sua competência e experiência e da sua visão alargada, conseguem alavancar o clube como um todo e fazer o clube evoluir como um todo, porque exigem essas transformações. E eu sei que depois, lá está, o José Boto já foi caracterizado de barrento em maior parte dos comentários que eu vi, mas o Jorge Jesus também era, se vocês se lembrarem. Chamavam-lhe marrento logo, muitas vezes. Aliás, os jogadores até brincam quando dão entrevistas e fazem podcasts e tal, a dizer que não conheceram um treinador tão marrento como ele, mas os resultados estão à vista. E, portanto, eu acho que a identificação do José Boto vai aqui num sentido primeiro, que é de tentar recuperar a organização, as regras, a disciplina, a organização que já deu frutos ao Flamengo. Acho que é claramente um clube que precisa disso. Acredito que vai ser difícil, acredito que vai criar anticorpos. Isso já me aconteceu a mim também, no Boa Vista, por exemplo, quando eu cheguei, estabeleci uma série de regras às quais as pessoas não estavam habituadas e que inicialmente não gostaram nada, e portanto diziam que eu ia lá durar um mês e não foi o caso, felizmente, e fizemos um fantástico trabalho. Mas, ou seja, esta é a primeira pedra para mim basilar de pensarem no José, e depois há outra, é que o José Boto teve 11 anos no Benfica, e o Benfica também é um clube, e vocês sabem, com uma torcida imensa, com uma pressão imensa, com um nome imenso, que não interessa se está a jogar com o Real Madrid, com o Flamengo, com o Barcelona, que tem sempre que ganhar e estar bem. É uma montra imensa também. E o José Boto, quando esteve no Benfica, e já lá vamos ao Shakhtar, mas no Benfica, e portanto, por isso é que eu disse que, e eu compreendo, isto é muito emocional e as pessoas não gostaram de uma coisa ou outra e ficam logo a classificar e a rotular o José, mas temos que lembrar que o José Boto estava à frente do departamento de prospecção e de scouting do Benfica, quando foi identificado e contratado o Ederson, portanto, é que o José Boto, o Ramírez, o David Luiz, que agora até saiu também por decisão do José Boto, mas foi para o Benfica com o José, o Di Maria, o Matic, o Witzel, o Lindelof, Luka Jovic, Oblak, Markovic, e depois, se olharmos para o Shakhtar, podemos falar do Dodô, do Fernando e de muitos outros. Portanto, isto só para falar de jogadores que vocês conhecem bem. O Portanto, TT também, brasileiro. TT, exatamente. Ou seja, o conhecimento que ele revelou, principalmente, e o José é conhecido no mundo inteiro, para quem está dentro do mundo de futebol, nisto, é alguém que domina e que conhece muito bem o mercado sul-americano. E eu tenho a certeza que o BAP sabia disso e soube disso. Portanto, é alguém que já conhece muito, muito bem o mercado sul-americano, que conhece muito, muito bem alguns mercados emergentes e não tão conhecidos, que tem uma equipa de trabalho, e por isso é que se tem falado aí tanto do Fernando Matos, que trabalha com ele de elevadíssima qualidade naquilo que se trata de detectar jogadores. Portanto, e depois outra coisa, é alguém que não tem medo, pelo contrário, exige que se aposte no talento, que se promova o talento, os jogadores mais jovens com capacidade, não há receio nas equipas de José Boto de apostar neles. Agora, evidentemente, as funções são muito mais alargadas que as que ele tinha no Benfica, acho que ele vai ter no Flamengo, são funções parecidas com as que ele tinha, se calhar, no Shakhtar, nem no Shakhtar, mas no PAOK e agora na Croácia, mas eu acho que os pilares foram esses, o conhecimento incrível que o José tem do mercado, é um especialista, conhece bem o futebol sul-americano, passou muitos anos, ele portanto, um admirador, confesso, do futebol brasileiro e do talento brasileiro, e foi por isso que ele disse na coletiva
que se entristece de ver a padronização que se está a criar na base do futebol brasileiro, que está a retirar muito do talento, ou da expressão natural do talento que define o jogador brasileiro e a diferenciação do futebol brasileiro, e ele é um acérrimo defensor disso, é uma pessoa que percebe e consegue olhar para o Flamengo e perceber que o ADN, o DNA de jogar a Flamengo é este, e a nossa ideia de jogo tem que ser esta, para promover uma equipa dominadora e que dê espetáculo e que promova talentos, como o Flamengo sempre fez. E, portanto, eu acho que olhando para o mercado de diretores esportivos, gestores desportivos internacionais, dificilmente se encontraria alguém que reunisse todas estas características numa só pessoa. Evidentemente que há, e nós sabemos bem, e ele sabe melhor que nós todos, que podemos ter aqui um discurso muito bonito, e ele também, se os resultados não aparecerem, as coisas não resultam. Mas há uma coisa que também temos que o elogiar, ou eu acho que deviam ter elogiado, é que ele disse isso logo à partida. Ele sabe que os resultados é que vão mandar. E ele disse sem qualquer problema que teve carta branca, verde, azul da direção para não ficar com o Filipe Luís. E ele ficou com o Filipe Luís. E disse, eu acredito no Filipe Luís, e se não resultar, a culpa é minha. Não se escondeu, não teve aquele papo furado, aquela treta só para agradar, para dizer alguma coisa que se coloca nos mídias. Não, ele não podia ser escondido, quer dizer, escondido atrás para dizer, ora bem, o Filipe já estava, eu não quis levantar onda. Não. Ele disse, eu tive carta branca para não ficar com o Luís, e eu quis ficar com o Filipe Luís. E dizer-vos outra coisa que eu acho que é importante dizer-vos isto, e é público, mas pode não ter chegado a toda a gente. Ele, quando é contactado pelo PAOK, quando sai do Shakhtar, o PAOK já tinha treinador e tinha acabado de renovar com ele. E ele disse ao presidente do PAOK, eu vou-me sentar com o treinador, se houver empatia, se as ideias convergirem, eu aceito. Mas se não convergirem, eu não aceito, não vou. Porque também não acho que deva ser o treinador. E, portanto, só depois dessa conversa, e de várias conversas, e perceberam que encaixavam, e que até tinham uma visão semelhante em relação ao jogo e em relação àquilo que queriam. Mas, por exemplo, tinha uma divergência. O treinador do PAOK não gostava tanto de apostar em jovens, era mais conservador, gostava de jogadores feitos, maduros, e o José queria apostar em jovens. Mas isso não foi uma diferença que o fizesse não aceitar. Trabalharam em conjunto e aproximaram ideias. Porque a empatia entre um treinador e diretor desportivo é absolutamente fundamental. Que se não existe, é a receita para o desastre. E, portanto, José teve esse cuidado de falar com o Filipe, entenderam-se, gostou da ambição dele, gostou da ideia dele para o jogo, percebeu que se pode jogar o jogo que ele entende que o Flamengo deve jogar, mas nós sabemos que isto é tudo à velocidade da luz. Ainda há pouco li um comentário que só ao fim de 6 dias não tem resultados. Nós sabemos como é que funciona. Eu posso-vos dizer isto também, nós aqui em Portugal ficamos, a palavra é esta, chocados quando vimos aquela manifestação contra o Abel na porta do CT do Palmeiras. Nós não queríamos acreditar que aquilo era real. E que queriam tirar esforço e falar com o Abel e pessoas a chamar-lhe burro na bancada. Quer dizer, nós pensamos assim, espera aí, a sério? Mas é cultura e nós temos que respeitar. E qualquer treinador que esteja aí, o Luís Castro dizia-me isso hoje, tem que saber para o que vai, qualquer diretor tem que saber para o que vai, tem que respeitar, mas ao mesmo tempo eu acho que também do lado de lá tem que respeitar que quem vai quer fazer o melhor possível e que vai trazer algumas mudanças, porque senão então não se vinha buscar ninguém fora. Qual era o sentido? Para fazer mais do mesmo, para fazer igual, não é preciso ir buscar um português, um espanhol, um francês, um argentino, o que seja. Ficava tudo como estava. E como estava, não estava bem, porque de certeza que os adeptos do Flamengo não querem ganhar só a Copa do Brasil, digo eu, não é?